O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Sumbuê, camona, que cafuide, achiuna. Sumbuê, camona, que cafuide, achiuna. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Raízes do Culto. Apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto orixá e mestre em alta magia. Oferecimento, loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao orixá, mestre em alta magia, com grande prazer e satisfação que hoje eu estou aqui com vocês nesta sexta-feira, no programa Raiz do Culto, falando sobre orixá, falando sobre alta magia, sobre jurema, sobre catimbó, sobre canjerê, sobre os assuntos mais diversos, assuntos que muitas vezes vocês gostariam de estar perguntando, gostariam de saber, gostariam de estar, vamos dizer assim, mais por dentro daquele assunto. E hoje aqui no programa Raiz do Culto nós vamos estar falando um pouco sobre o Exu Catiço. Quem é o Exu Catiço? O que é Exu Catiço dentro do culto de nação, ou dentro do candomblé, ou até mesmo dentro do culto ao orixá? Porque as pessoas não entendem muitas vezes o que acontece quando elas incorporam determinadas entidades dentro de uma casa de candomblé. O que acontece quando elas incorporam lá o seu preto velho dentro de uma casa de candomblé? O que acontece quando elas incorporam o baiano? Quando elas incorporam o caboclo? O que acontece? Porque as pessoas ficam meio perdidas. Elas ficam meio assim, questionando o porquê que uns têm e outros não. Como que as pessoas trabalham com essa energia dentro da casa de orixá? Porque orixá é uma coisa, entidades é outras, e os famosos catiços são outras energias, são energias ainda muito mais complicadas, muito conhecidas dentro das casas de Angola, dentro do Jeje de Minas, também conhecido bastante, e outras culturas aí, vamos dizer, iorubas. E hoje eu quero convidar vocês, amigos internautas, para ficar aqui comigo até as 22 horas, falando sobre essas energias magníficas que são os catiços dentro das casas de candomblé, dentro das casas de nações, dentro do culto ao orixá. Qual é a visão de Oromilá sobre essas entidades? Qual a visão de Oromilá sobre essas energias que vivem dentro da casa de orixá? Ah, mas lá na África não existe isso. A gente escuta muito isso, né? Ah, mas na África não tem preto velho, mas lá na África não tem baiano, mas lá na África não tem fulano, mas na África... Então hoje vocês vão entender um pouco, vão entender a origem dessas entidades, o porquê elas vêm, qual a ligação, qual a forma de cultuar elas, dentro da visão, quero que vocês prestem bem atenção no que eu estou falando, dentro da visão da cosmologia iorubá. Axé em seus caminhos, boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Raiz do Culto. E você que está aí com dúvida, quer perguntar, quer questionar, quer falar comigo aqui na rádio pessoalmente hoje, mandando seus e-mails, então me adiciona aí no contato marceloalban@hotmail.com. E aí vocês podem tirar suas dúvidas e mandar suas perguntas, que é muito importante, porque vocês que fazem o programa. Este programa aqui, Raiz do Culto, faz a diferença. E agora eu quero convidar o meu amigo Alan para fazer parte do programa, me ajudar aqui a responder o e-mail de todos os ouvintes, porque eu não gosto de deixar ninguém para trás e jamais vou desistir de vocês. Se vocês começam
algo não termina, eu acho que vocês devem trabalhar isso. Porque quanto mais barreira, quanto mais dificuldades para conseguir um objetivo, melhor é este objetivo. Então, quanto mais vocês lutarem, quanto mais vocês trabalhar, vocês vão fazer a diferença aqui neste planeta chamado Terra. E eu convido aqui meu amigo Alan. Boa noite, Alan. Boa noite, Marcelo Alban. Tudo bem com você? Tudo bem. Como você está nessa sexta-feira? Muito bem, Marcelo. Com o maior prazer hoje podendo aqui te auxiliar mais uma vez no programa Raiz do Culto. E lembrando que estamos ao vivo 8 horas e 8 minutos agora. Sejam todos bem-vindos. Marcelo, adorei o tema de hoje, viu? Acho que vai ajudar a esclarecer muito as dúvidas dos nossos ouvintes, com certeza, né? Bastante, porque as pessoas vão compreender hoje o que é catiço, porque a gente ouve muito falar, né? É verdade. Quem já não escutou falar nos catiços do candomblé, dos catiços de Umbanda, dos catiços da Jurema, dos catiços da Angola, né? Verdade. Hoje você então, você vai explicar tudo isso aí, Marcelo. Hoje o que são os catiços, o que eles fazem dentro do culto, isso no geral. Você falou de catiço na Umbanda e catiço na Jurema. Os catiços, eles também estão na Jurema também, no caso, e na Umbanda? Também. Só é assim, as pessoas perdem a base, né? Passar do tempo, vai se perdendo, aí alguém vai dando nomes, vamos dizer assim, denominando aquelas entidades, como tal, mas não sabe a origem delas. E hoje nós vamos tentar explicar como funciona o catiço dentro do culto do orixá, que é uma visão de Orumilá, que é uma visão da cosmologia urubá. Legal. Entendeu? Bacana. Porque, sabe o que acontece, Ala? As pessoas falam assim, a minha religião é boa, a minha casa é boa, o meu culto é bom, o meu sacerdote é bom, o meu fulano é bom, não é assim? Sim. Só que nós esquecemos de entender a origem de tudo isso. Porque tudo tem um porquê. Tudo, do Orumilá, quando ele vem para a Terra para ensinar o ser humano, ele vem para mostrar que tudo tem uma explicação, que não é o porquê. E dá uma base. E aquela base vai ser no passado. Aí quando chega lá no final da feira, vamos dizer assim, já tem uma outra conversa, um outro nome, um outro segmento, mas é a mesma coisa que estava ali no começo da feira, entendeu? Entendi. Então hoje nós vamos entender isso, o porquê. Por que existe aquele médium que não incorpora direito? Por que aquele médium muitas vezes pergunta? Porque eu recebi muitos e-mails, muitas perguntas aqui no decorrer da semana, inclusive o vídeo que eu postei semana passada sobre alta magia. As pessoas me mandaram vários e-mails questionando, perguntando qual era a minha visão dentro da espiritualidade, qual era a minha visão dentro de determinados assuntos. Então, eu peguei e falei assim, por que não falar, né? Por que não falar um pouco sobre a origem dessas energias que muitas vezes a gente nem sabe de onde está vindo? Verdade, Marcelo. A gente vê espírito com os nomes, nós acabam perguntando assim, da onde que vem aquele espírito? Por que aquele espírito tem aquele nome, né? De onde que veio? Então hoje nós vamos estar tentando entender, porque é um assunto complexo, é um assunto que dá nó na nossa cabeça, muitos vão concordar, outros já não vão concordar com isso, entendeu? Claro, isso é... Mas... Pode falar. Com certeza, isso é democracia mesmo. E aqueles que quiserem questionar, tá aí o MSN, né, Marcelo? Para quem quiser questionar. Isso. Eu adoro que as pessoas questionam. Por quê? Porque o questionamento, ele traz a evolução, ele traz o conhecimento, ele traz a origem, ele traz todo um aspecto, entendeu? Sim. Por isso que eu falo, até no curso de Udologia, eu gosto muito de falar isso. Questione, mande seu e-mail. Olha, me adiciona aí, contato marceloalban@hotmail. Tire suas dúvidas. Por quê? Porque a gente tem que saber o começo. É como ler um livro. Quando a gente pega um livro para ler, ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. Ele não tem só o meio e o fim. Nós temos que entender a origem daquilo que nós vamos mexer ali na frente. É verdade. Né? Então, eu falo para os alunos de Udologia, me questione, mande e-mail mesmo, pergunte.
Porque isso está demorando, porque aquilo não está acontecendo, porque você tem que ter base. Porque quando eu comecei a estudar, juntando a cultura iorubá, que eu sempre falo isso, juntando com a psicologia, eu vi que muitas coisas tinham a ver, que as coisas se completavam, mas precisava de uma base. E se eu não dou a base, como que eu posso falar para você, Alan, me faz tal coisa, se eu não te der uma base? É verdade, Marcelo. Então eu quero que as pessoas entendam a base, porque dentro da psicologia, Jung falou uma vez que o cérebro demora mais de 30 vezes para decorar algo. Então ele tem que ver 30 vezes o mesmo assunto, mais, vamos dizer assim, a mais, né? Sim. Para poder memorizar. E a aula de odologia, ela é uma terapia. Que nem eu disse, não é só você chegar lá e falar assim, eu quero fazer um curso de odologia, amanhã eu quero estar fazendo a odologia do meu amigo, do meu vizinho, de todo mundo. Não, você primeiro vai ter que aprender a terapia de ouvir, entendeu? De compreender, porque a odologia, ela não é um oráculo, é contas. Você está mexendo com várias contas ali, com várias coisas que você vai chegar num ponto comum e dizer para a pessoa o que está acontecendo. Então você tem que ter paciência para escutar, escrever, tirar, mas de onde você tirou isso? Por que disso? Aonde está escrito isso? Então esses questionamentos é que faz a diferença. É esse questionamento, Alan, Sim. que traz uma desenvoltura para a espiritualidade. Com certeza, Marcelo. E aquela coisa, né? A gente... É uma questão de até ansiedade, acho que, das pessoas, né? Isso vai no curso de odologia, vai em qualquer coisa da vida, né? Tudo tem sua raiz, a sua base, que é necessário um estudo, porque o começo ele é cansativo em tudo. Enquanto você não se habitua, porque depois que vêm os cálculos de odologia, vamos colocar a odologia como exemplo, depois aí que vem os cálculos de odologia, aqueles nomes que você vai citando de cada odu, se a pessoa não tiver a base ali, ela não dá continuidade. Verdade. Não é verdade, Marcelo? Se ela não tiver ali aquele começo, estudar e se aprofundar no início, ela já não tem aí base para dar continuidade, não. Ela vai dizer que é difícil. É verdade. Porque é aquela coisa assim, eu falo de vários assuntos aqui no programa, apanhados, né? Sim. Eu dou reflexões daquilo que eu conheço de 20 anos de candomblé. Inclusive, até meu filho de santo falou essa semana, pai, o senhor está fazendo aniversário de santo, né? O senhor já está ficando velho de orixá. Aí, eu me lembrei que quando eu comecei dentro do candomblé, eu comecei na cozinha, lavando panela. E fui vendo como se preparava um amalá, como se preparava um acaçá, que não existe apenas um tipo de acaçá, existe vários tipos de acaçá, e cada acaçá tem uma forma de ser utilizado dentro do culto. Sim. Mas isso eu demorei anos para entender e compreender para quê. Então, é isso que eu quero que as pessoas, quando vão estudar, que elas peguem o princípio, peguem o fio da meada e traga até os dias atuais, para que elas possam entender o que elas vão falar para o próximo. Entendeu? Porque antes da gente adentrarmos dentro de qualquer assunto aqui hoje, nós temos que entender a origem. Por isso que eu estou falando de catiço. Mas para isso, nós temos que saber a origem deles, o porquê são catiços, o porquê eles levam esse nome. Por que eles não podem ser chamados de Joãozinho e Maria? Sim. Não é mais fácil? Mas nós temos que entender o porquê essas entidades levam esse nome, né? Da onde que vem, o porquê vem. Então existe toda uma história por trás. E hoje nós vamos estar falando sobre isso. Então você, meu amigo, meu irmão de fé aí, que quer saber mais sobre essas entidades, sobre catiço, faça parte aqui da nossa discussão hoje, que é muito importante, para vocês entenderem a força de catiço, não é verdade? É verdade, Marcelo, é verdade. Hoje o tema realmente aí vem para esclarecer de novo. Mais uma vez o Raízes do Culto traz para você mais um tema aí que possa te ajudar no seu dia a dia, na sua prática espiritual aí, não seja qual for. E é importantíssimo que você preste atenção. E aqueles que quiserem perguntar, o MSN é contato@marceloalban@hotmail.com. contato@marceloalban@hotmail.com. Marcelo, você não quer passar o site pro pessoal, quem quiser já acessar? É www.marceloalban.com.br.
Bacana. Lá vocês vão ter várias visões também, entendeu? Legal, lá no site sempre tem muita coisa, né, Marcelo? Sim. Lá tem várias coisas que sempre é esclarecedor. Agora eu vou estar atualizando ele, essa semana eu já vou estar começando a atualizar ele de novo. Vou estar levando mais informações para vocês que estão aí em casa, levando mais rebote de emergência, mais banho, várias coisas. Eu estou reformulando, porque eu venho pesquisando na internet sites de orixás, de candomblé, e eu não quero que o meu site seja uma mesmice. Eu quero que ele tenha algo diferente e que ele tenha uma importância diferente na vida de cada um que está aí em casa, né, Alan? Que é importante. Com certeza, com certeza. A gente sabe o dia a dia aí do pessoal, como que é corrido, né? Então acho que aí tem um site, tipo, uma fonte certa, né? Uma fonte correta de uma informação que não tem aí nenhuma mistificação. Uma coisa verdadeira mesmo. Acho que é válido isso. Vale a pena mesmo reformular o que você achar necessário, Marcelo, porque o site já tem muita coisa. Então aí, Marcelo, tudo que ele posta lá é sempre voltado ao que ele pratica. Lembrando isso, né, Marcelo? O que você coloca lá, Sim. Você pratica, né? Sim. É o que eu pratico, é o que eu estudo, porque eu sempre estou em estudo também, sempre estou trocando informações com outras pessoas, sempre perguntando o que você gostaria de saber, o que você gostaria de entender melhor na religião. E sempre estou buscando mostrar para as pessoas que existe sempre uma alternativa na vida delas. Basta elas quererem, né? O importante é querer. Querer é poder. E o poder é muito grande, né? Isso aí, Marcelo, bacana mesmo. E só lembrando aqui também, quem quiser visitar, além do site marceloban.com.br, tem a loja virtual, onde você encontra livros para estudo. Aqui a gente está falando de estudo hoje, dessa importância de estudar a religião. Lá na loja Mix Biju Esotérica também você encontra uma variedade de livros gigantesca, tá? Como CDs, presentes, enfim, bastante coisa. Visita o site mixbijuesotérica.com.br mixbijuesotérica.com.br. Lá no site marceloalban.com.br tem um link direto para a loja. Aí vocês dêem uma olhada. Qualquer dúvida a gente está no MSN aí para esclarecer, né, Marcelo? Sim, estamos aqui para esclarecer, para mostrar o desenvolvimento tanto social quanto espiritual, porque os dois trabalham em comunhão. Sem um, o outro não existe. Com certeza. Isso aí, bacana, Marcelo, bacana. E aqui a gente tem dúvidas chegando. Se você quiser aí começar falando pra gente, porque assim, os catiços, ele já vem aí. Quem são os catiços, o que é catiço e por que o nome catiço, de onde vem. Acho que tem muita coisa para você falar hoje, né? Então os catiços aí tem um grande mito em cima disso. E aí é legal mesmo você falar disso, porque as pessoas realmente confiam no que você fala. Acho que Isso é verdade. Isso é válido mesmo. As pessoas sempre estão aqui perguntando, eu sempre estou aqui respondendo e faço questão mesmo de responder a pergunta de todos vocês, porque é muito importante mostrar que o culto não é só tocar atabaque e receber espírito, que é muito mais, que é uma ciência, que é um estudo e que é uma evolução no nosso dia a dia. Porque se você faz um ritual e não vê uma evolução no nosso dia a dia, qual o significado de cultuar, não é verdade, Alan? Verdade, Marcelo. Então nós temos isso. Então, você que está em casa, está preparado para escutar um pouco sobre catiço, o significado da palavra, o porquê vem, aonde foi usado, quem foi vamos dizer assim, o povo que mais usou essa palavra, que mais determinou esta origem de catiços aqui no Brasil? É verdade, o assunto hoje extenso aí, tensão, porque pode ser até polêmico, dependendo do ponto de vista, né, Marcelo? Bastante polêmico. Eu sei que as coisas que eu falo, Alan, depois tem vários grupos aí de estudo que pegam tudo que eu falo e coloca lá, e ali, sabe, vira um questionamento muito bacana, um questionamento que traz a evolução, que traz assim para o nosso cotidiano um grande conhecimento, uma grande desenvoltura. Porque eu sei uma parte, de repente o outro sabe mais do que eu. Porque eu não sou o dono da razão. E aí no mundo existem pessoas que sabem muito mais do que eu. Então acabam trazendo novos horizontes para mim pesquisar, para mim ir atrás, para mim conversar, para mim buscar com meus amigos que são do culto ao orixá também. Então é muito bacana o que as pessoas fazem, entendeu? Bacana, é isso aí. Isso aí mesmo. Então vamos aqui começar o nosso breve, vamos dizer assim, nosso breve texto sobre essas entidades chamadas catiço. O que é o catiço, né? Olha,
essa palavra foi muito usada no Rio de Janeiro, entendeu, Alan? Lá para a década de 30 e 40, essa palavra catiço foi muito usado. Porque ela veio com os europeus, né? Tudo veio com o povo da Europa, né? O povo lá da Europa, eles trouxeram muitas manias, muitos adjetivos, apelidos para o nosso povo. E acabou virando moda aqui no Brasil, né? Olha. Mas o catiço, em primeiro lugar, era aquele que era castro, né? Aquele que não tinha, vamos dizer, uma formação, um grau para fazer determinadas coisas, entendeu? Era meio inválido. Então essa palavra foi usada, em primeiro lugar, para o povo escravo que estava saindo da escravatura e estava se tornando uma comunidade social na época. Então eles começaram a apelidar eles de quê? De catiço, entendeu? Entendi. Aquele que veio de fora, aquele que não tinha capacidade. Nossa. Isso vem da palavra espanhol, tá, gente? Não é eu que estou traduzindo, não é eu que estou inventando. Vocês podem procurar com catso, que vem a palavra catiço, tá? Tá. Então vem desse derivado. Então eles eram, como eles estavam formando uma nova sociedade, uma nova desenvoltura para o Brasil, os europeus que aqui existiam, que seguiam uma tradição europeia, começaram a apelidar eles de catiços, né? Aqueles que não têm capacidade, aqueles que não conseguem formar uma comunidade própria. E aí o que acontece? Os cariocas começaram a usar também como no nome das entidades, principalmente para Exu. Olha, por quê? Tá? Porque eles acreditavam que, como os negros tinham uma magia muito grande, até assim as pessoas mais antigas de Umbanda passavam na frente da casa de candomblé, se benziam, quando viam farofa na rua, as pessoas até mudavam de calçada. Acontecia muito isso naquela época. É um contexto histórico. Sim. Tá? Que se vocês procurarem na internet como contexto histórico, vocês vão ver várias histórias, vários mestres, que nem mestre Jambá, mestre Caranguejo. Então, são as pessoas que ali viviam na malandragem, então eles falavam muitas histórias. E quem pisava na farofa de Exu podia ficar sem o pé, tudo aquilo com um ato de malandragem, né? Sim. E eles traziam os catiços da época, eles falavam que era catiço, principalmente os espíritos de Umbanda. Por quê? Porque quando a Umbanda era tocada no Rio de Janeiro, e os candomblé de caboclo eram tocados também, eram sempre tocados depois das 10 da noite, em lugares desertos. Então, via a manifestação das entidades, e aí eles falavam assim, o cara tá com catiço. Olha. Entendeu? Aí ficou esse apelido, catiço, catiço. Só que o que acontece? Esses catiços cantavam cantigas que eles aprendiam com a malandragem. Os Exu da época. Por isso que nós hoje temos uma visão assim de alguns Exu como meio malandro, né? Sim. Como malandragem. Mas o que acontece? Esses espíritos malandros, eles aprendiam com os próprios malandros da época. Então na hora que você cantava lá, vamos dizer, portão de ferro cadeado de madeira, lá no portão do cemitério ainda tem Exu Caveira, então era num ato de malandragem. Não era que o Exu Caveira estava lá no portão do cemitério, era para botar medo nas pessoas que ali escutavam aqueles pontos, dizendo, o cara veio da porta do cemitério, entendeu? Entendi. Outras cantigas também, que nem assim, soltaram um bode preto, meia-noite na calunga, ele correu os 4 cantos. Então todas essas cantigas que tinham esse ato de malandragem, era para botar medo nos brancos. Na polícia, botar medo nas autoridades, dizendo que ali tinha um diabo ali incorporado, que tinha uma entidade ali, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Aí, essas cantigas que tem esses palavrões feios, de Satanás vai, meu violino vai para tocar para Satanás, a Pombogira e o compadre Lucifer, era tudo para botar medo. E eram os malandros que cantavam isso. Por quê? Porque eles fugiam da autoridade dentro desses terreiros de candomblé, de umbanda, do que tivesse ali tocando, entendeu? Nossa, então eles cantavam ali numa forma de protesto ali, pra polícia ou então pros brancos no geral, então. E isso, pra ninguém chegar perto, pra ele se sentir protegido. Então, gera. E o engraçado que o povo que mais usou esse nome catiço, não foi o povo de Umbanda e nem de Candomblé. Agora você vai tomar um choque comigo, Alan. Qual, Marcelo? Os ciganos. Nossa!
Porque quando os Calderás chegaram aqui, Sim. eles foram tidos como povo Katsus, que em algumas partes da Europa que antigamente, eram aquelas pessoas que cantavam, entendeu? Sim. Que tinham uma voz muito fina, que cantava igual uma ópera. Entendi. Então eles eram castrados, entendeu? Nossa. E aí porque eles acreditavam que os cantores eram castrados, mas não era castrado sexualmente não, gente. Castrado a voz, entendeu? Nasceu com uma certa deficiência. E os ciganos, eles eram castros, entendeu? Sim. Cantavam muito, então eles faziam verdadeiras óperas. Então, o povo descobriu, numa parte aqui do Brasil, que agora eu não me recordo, que tinha esse povo. E também foram chamados de catiços, que eram aqueles que eram castrados para cantar. Que tinham uma voz muito fina, conseguiam fazer vozes extremamente finas, entendeu? Sim. E aí viravam esses famosos catiços. E aí eles foram tomados pela população da época como sendo verdadeiros, vamos dizer, pessoas que gostavam da noite, boêmios, pessoas que gostavam de cantar e encantar. Então, o povo cigano, chegou uma época que eles foram chamados muito de catiços. Nossa, isso aqui no Brasil mesmo. No Brasil mesmo, principalmente na região do sul, aonde teve bastante entrada desse povo, né? Sim. Esse povo cigano. Então ali eles tinham, e as pessoas gostavam de ouvir os ciganos cantar verdadeiras melodias nos seus trabalhos, nos seus rituais de magia, nos seus rituais de exaltação aos seus deuses, entendeu? Entendi. Então, os castros eram colocados sempre na frente dos acampamentos cantando, para atrair as pessoas, entendeu? A trocos de moedas, de alguns presentes. Claro. E aí eles foram saindo do sul, vindo mais aqui pro sudeste, se povoando. E quando eles chegaram no Rio de Janeiro, já tinha esse povo, já tinha esse apelido, o povo negro, entendeu? Olha. E eles entendiam que era porque os negros cantavam também e tocavam atabaque, entendeu? Nossa, que interessante. Então ficou uma coisa. Então os catiços, seja eles Exu, baiano, dentro da tradição do candomblé, de nações e algumas casas mais antigas, os catiços são aqueles que têm esse poder de malandragem, entendeu? O poder de encantar as pessoas com suas cantigas, entendeu? Sim. Que nem Zé Pilintra, que era um boêmio, que ele canta, né? Mulher não tenha medo do seu marido, entendeu? Sim. Então mostra toda a malandragem num canto. Então uniu com catso, com catiço, com castros, entendeu? Então ficou um verbo de encantador. Não necessariamente, não que, assim, o que muita gente acho que pensa, Marcelo, quando se trata de catiço, muita gente até nem gosta de ser citado dessa forma, por causa que achava que era desrespeito, né? Sim, mas não é. Porque para o povo cigano que veio da Romênia, né? Sim. Eles acreditavam muito nesse negócio do castro, né? Que era aquele que cantava. Sim. Que fazia a segunda voz, porque era muito fina a voz, entendeu? Entendi. Eles conseguiam uma tonalidade de som perfeita, muito alta, entendeu? Que bacana. Então existe toda uma trajetória dentro da linhagem de catiço que as pessoas... E quando os africanos chegaram aqui no Brasil, depois de muitos anos mesmo, os africanos que vieram trazer Ifá, o conhecimento, os babalaos que vieram e viram essas entidades depois da década de 70 para frente, né, vamos dizer assim, sim, que eles viram esse catiço, eles entenderam que eles eram os ancestrais da terra, os mensageiros. E o povo de Banto, depois também na década de 77 para cima, começou a vir muitos africanos de Angola para cá e viram, eles achavam que isso eram os estrangeiros africanos que estariam recomeçando
a sua nova evolução aqui numa terra nova. Então eram os ancestrais também, os eguns. Ou seja, os catiços são os eguns que vieram de outra terra. Os catiços nada mais são do que vamos dizer, os viajantes astral que aqui encontraram na Terra, para ficar de uma forma mais fácil, entendeu? Entendi, que até para os umbandistas que hoje estão aqui, os eguns que você cita não são os eguns que na Umbanda é citado. Né? Porque na Umbanda cita egum como o espírito perdido. Não, mas egungun quer dizer aquele que tem ligação com a ancestralidade, está ligado ao Orum. Sim. Né? E Ku seria aquele que está aqui atrapalhando, que é a morte, aquele que vem rompendo barreiras, tirando a existência do ser humano, entendeu? Entendi. Porque Babá Egum, Egungun, Egum é um orixá como outro qualquer. Sim. Então, o que acontece? Esses ancestrais que aqui vieram de vários países e se formaram aqui são os eguns nossos, são os nossos ancestrais. Os nossos ancestrais não são Xangô, não são Oxalá, não são Emanjá, porque nós somos brancos. Então nós temos a nossa ancestralidade própria. E os babalaôs acreditam que nós cultuando essa ancestralidade mais o orixá nos daria muito mais força do que só cultuar o orixá. Aquela pessoa que acha que só cultuar o orixá tá certo, as casas de candomblé antigas falam, não, eu só cultuo o orixá, mas tem que se ver a ancestralidade, que é o mais importante, que é o Ipori, que está ligado ao nosso corpo, que está ligado à nossa mente. Entendeu, Alan? Entendi. Nossa, fantástico você hoje falar disso, Marcelo, que esclarece tanto para quem é do culto, para saber, porque tem gente que é do culto e não sabe o que está fazendo lá dentro, né? Não sabem responder o que você hoje está falando aqui basicamente, né? E pessoas aí que são de outras religiões, tanto de Umbanda principalmente, que não tem noção do que é isso, e hoje você coloca isso de forma realmente brilhante. Fantástico. Isso mesmo. E aqui, ó, a gente vai para um breve intervalo aqui, porque o meu MSN tá assim, entupido de perguntas, viu? Tá entupido, né? Aqui tá. Tá, porque olha, eu vou te falar uma coisa. Falar de catiço, falar de pombogira, o pessoal ama. Por isso que eu gosto dos meus amigos ouvintes, porque eles amam o que eu amo. Que é o catiço, que é a pombagira, que é a jurema, que é feitiço, eu adoro essas coisas. Verdade. Então a gente vai tomar uma água e já volta, Marcelo? Tomar uma água. Não, é melhor uma cerveja, né? Mas a gente não pode beber porque a gente tá fazendo programa. Então a gente fica com a água. Verdade. Então a gente já volta um minutinho só. Um minutinho só. Você está ouvindo o programa Raízes do Culto. A apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto orixá e mestre em alta magia. Continue conosco. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raiz do Culto, este programa que faz a diferença. E aí, Ala, tomou a cerveja ou tomou a água? Estamos ao vivo, é necessário tomar uma água, né, Marcelo? Uma água, né? É verdade, é verdade. Mas olha que eu tô cheio de perguntas, hein, Marcelo, pra você aqui. Eu também, viu? Um tema que traz aí os olhares a todos, de todos pra cá, porque realmente, eu acho que é uma dúvida da maioria. Né? Falar sobre catiços, falar sobre Exu, falar sobre aí o que você está falando hoje é polêmico, gosto disso. Verdade. As pessoas não têm noção do que é catiço, entendeu? As pessoas não têm noção do que é ancestralidade. Muitas vezes ela fala assim, você é do candomblé, vira com preto velho, mas dentro do candomblé não vira com preto velho. Mas peraí, e orixá o quê? Orixá é um ancestral, porque quando nós falamos de Elegum, nós estamos falando aquele que é possuído pelo Egum, ou seja, pelo seu ancestral. Então, quando a pessoa trabalha a sua ancestralidade, ela vive numa vida melhor. Sim. Então, dentro do culto de Ifá, Orumilá, ele diz, cultue seu ancestral que você vai ter tudo que você necessita sobre a terra. Tanto que quando eu fui fazer Ifá, o meu babalaô falou pra mim, você, antes de eu fazer qualquer coisa pra Ifá, aqui dentro da sua casa, para Orumilá, ele está pedindo que se cuide das coisas de Egum que você tem aqui. Olha. E aí foi aonde eu fui fazer as coisas de Egum, de Ebé, dessas ancestralidades, de Epori, de Ori, de um monte de coisa. Por quê? Porque esses catiços, eles estão aqui na minha casa desde que a minha mãe tocava Xambá, entendeu? Nossa. Então, olha, eu tô com 33 anos. Hoje, essa casa tem 50 anos.
Então vamos lá, quanto tempo esses catiços não estão aqui? Verdade. 50 anos. Então nós temos que respeitar isso, que as pessoas têm que entender, que nós temos que respeitar. Lógico que uma entidade, um egum não vai vir numa festa de orixá. Você está lá louvando para Xangô dentro da casa de Candomblé e vem um caboclo de Xangô. Ou seja, o catiço lá que se diz da linhagem de Xangô. Aí não tem nada a ver porque é um culto que não condiz com ele, entendeu? Entendi. Mas ele tem sim as suas cerimônias, ele tem lá seus rituais, ele tem sua egrégora, ele tem todo um respeito. Existe o batizado. Só que eu acho engraçado que as pessoas não fazem mais, Alan. Que? É assim. Quando você recebe uma entidade, você ela traz um nome, ela traz todo um procedimento, né? Sim, é o que deve. Só pode falar. É o que deve ser, né? Antigamente a entidade vinha, ela riscava o ponto dela, ela cantava a cantiga que era dela, né? Sim. Provando da onde que ela estava vindo. E hoje os pais de santo não fazem mais isso e também não levam mais as entidades para ser batizada na água, na mata. Simplesmente faz e acabou, né? Verdade. E nós que cultuamos a ancestralidade, necessitamos disso, entendeu? Sim. Porque é a origem daquela entidade. É a mesma coisa, eu tô com um rapaz aqui, ele veio de outra casa, e ele saiu da casa porque o pai de santo brigou com o caboclo dele, lá com o boiadeiro dele, porque o boiadeiro dele disse que queria uma oferenda na porta do curral, e queria que lavasse a cabeça do filho dele, do médium, na porta do curral. O pai de santo botou o menino e o caboclo pra fora. Nossa. Aí ele veio através de uma pessoa, trouxe ele aqui, eu conversando com ele, falei que tava certo. Porque na Jurema, quando você vai batizar a entidade, você leva ela, entendeu? Entendi. No local dela. Então pra nós é normal. Eu falei, não, a gente faz lá a oferenda lá pro caboclo, pro boiadeiro, e lava a sua cabeça com as ervas lá que ele quer. Que são ervas que, pelo que o boiadeiro falou, tem fundamento, entendeu? Entendi. E é para centralizar, para aquela energia do boiadeiro ficar mais firme no corpo do seu médium. Eu acho muito importante você ver o que a entidade quer e cumprir, porque a entidade ela sabe da evolução que você necessita aqui na Terra. Com certeza. É isso que hoje eu não concordo. Se o pai de santo falar, eu não levo. Se o caboclo chegar aqui e falar que é ir na praia, que ele é o caboclo 7 mares, 7 ondas, lá e ele quer ir na praia, eu não levo. Mas peraí, mas se ele está dizendo que ele tá dizendo que lá é a existência dele, a essência dele, o que custa levar isto? É verdade. Então eu acho que tem que respeitar. Então você que está em casa, se a entidade pediu que você leve vamos dizer lá, um peixe, se ele, o meu marujo pediu que eu levasse um peixe numa cachoeira para ele, leve. Mas na cachoeira não tem nada a ver com o marujo. Mas ele não pode ser um pescador? É verdade. Onde tem água tem peixe. É verdade, mas... Então o seu espírito está te ensinando, o seu espírito está te dizendo o caminho que ele veio e da onde ele está vindo e para onde ele está indo, e você não está prestando atenção. Então é muito importante. É verdade. O que aconteceu com esse rapaz aí, isso acontece com um monte. Isso por falta de conhecimento de quem? Do dirigente lá, né? Verdade. Pessoa que está passando por isso precisa de alguém maluco, né? Os pais falam, isso é coisa de maluco, não é? Não é. Isso daí é coisa de gente que conhece as entidades e respeita. Eu falo pra você, eu viro com um cangaceiro. E meu cangaceiro pediu pra minha esposa levar 7 pratos de farofa no pé de um coqueiro. Eu fui e levei. Vou falar que ele não pode? Levei, algum motivo tem. Com certeza. Então eu levei, fiz lá, e eu sou exagerado, né? Ele pediu 7, eu já levei 21. Farofa, com carne, com fruta, com tudo que tem direito, entendeu? Entendi. Porque eu gosto de fartura. Orixá é fartura, orixá é prosperidade. Tem que dar, dê mesmo com vontade pra entidade, dê com vontade realmente o que a entidade pediu e faça. Outro dia também, a pessoa falou pra mim que o caboclo queria que levasse um ramalhete de flores e uma bandeja cheia de fruta, né? Um cesto cheio de fruta. Sim. E ele achou que aquilo ali não tinha nada a ver com o caboclo. O que o caboclo tinha a ver com um ramalhete de flores? Nossa. E ele não levou. Isso... Eu falei, mas você falou pro seu pai de santo
Falou, não falei nada, não levei porque eu achei que não tinha nada a ver. Aí eu falei, então tá bom, né? Pois não reclama porque a sua vida não tá andando. Eu acho que tem que saber o porquê. Algum motivo tem. Com certeza, Marcelo. Algum motivo tem. E as perguntas aqui, ó, Alan, não para de chegar. É verdade, aqui também. E é aquela história, tem que questionar. Né? Não adianta aí você, de repente, a entidade mandou alguma coisa, mandou, enfim, aquela coisa toda, e você não questiona como aconteceu aí agora. Né? Você não questionar, será que isso é verdade? Será que tem fundamento isso? Tem que buscar, tem que questionar, tem que estudar. Né? Porque senão a entidade pede, manda aí, a sua vida não anda, e aí tá por causa da sua falta de conhecimento mesmo. Você atrapalha até a entidade, né, Marcelo? Com certeza, bastante. O que é ali mais bacana. E hoje, ó, quem perdeu a primeira parte do programa, Marcelo Alban tá falando hoje de um assunto aí que eu tenho certeza que é de interesse de muitos, né, Marcelo? Eu acho que hoje o programa realmente traz aí esse esclarecimento sobre diversos assuntos relacionados a Exu no Candomblé, principalmente, né, Marcelo, as entidades trabalhadas hoje no Candomblé. Né? E hoje, assim, eu tenho algumas perguntas aqui até sobre Egum, sobre até esse nome dado no Candomblé ou na Umbanda, tem pessoas questionando exatamente dessa forma. Até te passar uma pergunta agora, Marcelo. O Paulo César pergunta, por que no culto ao orixá se chama os guias, que seriam na Umbanda, de Eguns? É o que você estava falando, né? Eu estava explicando isso no primeiro bloco, né, Alan? Sim. Egum também pode significar osso, tá? Em algumas tradições, Egum significa osso. Osso mesmo, osso de gente, tá, gente? Sim. Egungun é um culto muito, muito mesmo importante entre os urubás, tá, gente? Eles são aqueles que os urubás chamam de Araorum, ou seja, o povo do céu, o povo que tem o corpo do céu, entendeu? Sim. Então, essas energias, elas são divididas em dois grupos. Os primeiros é Egungun Araorum, ou seja, aquele que possui o corpo do povo do céu. E o outro é o Egungun Ara-Aie, que quer dizer a mesma coisa, só que gente da terra, ou seja, o povo da terra. E esses dois grupos, um trabalha mais o lado espiritual, ou seja, são energias que nós não enxergamos, mas existe, né? Sim. E o povo daqui da terra são esses eguns que aqui vivem, que é o preto velho, que é o caboclo, que é o baiano, que é o Exu, que é as entidades ligadas à terra sobre terra, ou seja, que conhecem os prazeres daqui da terra. Né? Então esses dois grupos, eles se reúnem em um só, trabalhando em comunhão. Por quê? Existe a energia do Egum no Ibá. Quando ele está com a energia no Ibá, é uma força. E já tem outra força. Quando o Egum, ou seja, a entidade está incorporada no nosso corpo, já tem outra energia. E quando eles estão trabalhando no espaço, ou seja, no céu, no espaço invisível, eles têm outra energia. Por isso que todo médium deveria ter essas três forças. O Ará Orum, que é o corpo do céu, que é a parte espiritual. O Araie, que é quando eles estão no Ibá, assentado ali, aonde você cultua essa energia. E no Ara-Ara-Opó, ou seja, no corpo também, no meu corpo, entendeu? Araramim, no meu corpo. Para que a pessoa não perca a energia dela. Você já reparou, Alan, que muitos médios incorporam e depois ficam fracos? Vi, isso eu já vi muito, já. Outros acabam até tendo problemas de deficiências mentais? Não, isso eu já nunca vi, não. Mas esse de estar cansado e aí bem atordoado, isso eu já vi bastante. Então, agora existe a diferença, né? Quando a pessoa está cansada em desenvolvimento, é porque falta alguma coisa, né? Que seria o Araie, o corpo, matéria, onde o espírito pudesse canalizar aquela energia para poder mandar para você. Que seria o Ibá, entendeu? Sim. Agora, quando o médium fica com problemas mentais, que acontece muito, que é problemas de loucuras, que a medicina não explica, é porque o Ori, ou seja, a cabeça, conectou uma grande quantidade de energias, entendeu?
de Entendi. uma vez só. Então, acaba fazendo o quê? A pessoa perder a memória, a pessoa perder a capacidade de raciocínio. Acaba acontecendo vários fatores na vida da pessoa devido a esta falta de controle de energias, entendeu? Sim. Então é importante que o médium tenha um ponto de fixação da sua entidade, para que possa centralizar em primeiro lugar a energia da sua entidade, entendeu? Entendi. O que seria esse ponto de fixação, Marcelo? Seria, ó, no caso do culto ao orixá, nós temos o Ibá, né? Sim. Que é onde nós canalizamos a energia da nossa ancestralidade. Seja o preto velho, seja o caboclo, seja o Exu, seja quem for, ele está ali centralizado no Ibá, entendeu? Conforme a necessidade. E aí, existe também o tratamento, que é muito importante, que é a lavagem de cabeça. A famosa quartinha do anjo da guarda. Sim. Seria um ponto de fixação. Mas, para se preparar essa quartinha, que leva esse nome de quartinha do anjo da guarda, o médium tem que passar por 7 rituais específicos, entendeu? Olha, bacana. Para poder chegar a colocar o ponto de fixação desta energia. Então existem esses 7 passos que o médium tem que ter. Por quê? Senão ele vai sempre ser médium consciente. Ele nunca vai ser um médium em transe. Porque existe o médium em transe e o médium inconsciente, né? Sim. E existe o que está totalmente consciente, vibrando naquela energia, vibrando naquele ponto de catalisação de energia. Ou seja, auditiva, ou seja, visual, ou seja, através da fala. Que tem muitos médios que, quando está incorporado, eles se transformam, né? É verdade. Eles se transformam de vários aspectos. A visão, a forma de falar, de andar, de pegar, a fisionomia. Então aí já é uma outra forma de incorporação. E isso pode acontecer com qualquer um, desde que a pessoa tenha esse ponto de catalisação de energia, entendeu? Entendi. Bacana, Marcelo. Então é bem legal. Bacana mesmo. Acho que aí realmente é o que a gente estava falando no começo. É um assunto que vale a pena questionar, é um assunto extenso, né? Eu acho que num programa a gente não consegue abordar todos os aspectos diante do tema, mas vale a pena aí quem tiver curiosidade questionar. O MSN que nós estamos aberto agora é contato@hotmail.com. Tá? contato@hotmail.com. Participe aí com as suas dúvidas também, tá? Verdade, as pessoas podem participar com suas dúvidas, com seus questionamentos, com que a pessoa tem vontade de falar, pode falar, que o programa aqui não tem máscara, ele é bem real, nós trabalhamos em cima das suas perguntas, porque o importante é esclarecer as suas dúvidas, seja ela de ordem espiritual ou seja ela de ordem material, porque uma influencia na outra. Então não adianta só ficar respondendo pergunta aqui espiritual e a sua vida aí tá andando para trás. Então a gente tem que responder o porquê sua vida tá andando para trás, que é o aspecto material. E hoje falando sobre catiço, que é um aspecto assim bem interessante, né, Alan? Verdade, é verdade. O catiço, né? O que é catiço? Quem é catiço? Quem são e por que se dá o nome de catiço? Marcelo no primeiro bloco falou disso, falou a origem dos catiços, falou de onde veio, por que esse nome é utilizado, mostrou realmente aí com clareza que catiço, como muita gente pensa, não é uma ofensa dada a nenhuma linha de trabalho aí, seja na Umbanda, seja no Candomblé, mas aí foi realmente bacana isso que você falou no começo, Marcelo. O que é o catiço, a origem deles, para as pessoas entenderem esse nome. Acho que é válido isso, muito válido. É verdade. E aqui eu tenho várias perguntas, Alan, várias mesmo, porque o pessoal aqui tem muita dúvida em, vamos dizer assim, em mediunidade, né? É verdade. Quando você fala de mediunidade, todo mundo quer ser médium inconsciente, né? 70% da população que vira com entidades são médios conscientes. E isso incomoda muito eles, né? Sim. Eles ficam totalmente questionando, perguntando,
revoltado porque eles falam, aquele ali, o Exu daquele come caco de vidro, o meu não faz isso, o outro bota fogo na mão, e o meu não faz nada, e ficam revoltados. Não quer dizer que a entidade dele tenha menos valor do que o outro. Claro. Cada um tem a sua mediunidade, mas também depende do zelador. Cada zelador tem um jeito de trabalhar e muitas vezes ele não faz determinados rituais porque eles não acham interessante. Então vai de zelador para zelador. Então você tem que ver, de repente, dentro daquela casa, você não está encontrando o desenvolvimento que você busca. Aí você vai atrás de conhecer outras casas, até você se encontrar. É igual igreja evangélica aí. Cada um se encontra dentro de uma. É verdade, por isso que existem tantos nomes aí, né, de igreja. Sim. Bastante. Então cada um vai. De repente eu tô lá no templo de Mamãe Oxum, não deu certo. De repente eu tô lá no templo do Papai Oxóssi, não deu certo. De repente eu tô lá no templo de Papai Ogum, não deu certo. De repente você entra no templo lá do Obaluá e dá certo, não é verdade, Alan? É verdade, é o mesmo culto, a mesma religião, às vezes, só muda às vezes a linguagem aí, a forma de tratar o aspecto orixá, tratar aí o culto, mas de qualquer forma, cada um aí trabalha de uma forma mesmo, né, Marcelo? Isso é fato. O que é importante é que todo mundo tenha consciência que existe uma base e essa base tem que ser igual. Tem que ser, né? Acho que essa base ela tem que ser a raiz da religião, né? Sim, senão fica uma coisa sem organização, né? Com certeza. Com certeza. Então, as pessoas têm que entender, né? Compreender que existe sim ponto de catalisação de energia, existe ritual sim para que o médium fique mais forte espiritualmente, que o médium realmente incorpore melhor. Tudo existe uma evolução, tudo existe um tratamento, tudo existe uma forma de se fazer. Então, precisa que as pessoas entendam isso. E aceite também, porque tem muitas pessoas que estão fechadas para a espiritualidade, né? É verdade, se fechou em um ponto de vista, um dogma ali, não aceita mais nenhum outro argumento, né? Diante do estudo aí religioso. E o que o Marcelo toca hoje aqui realmente para se prestar atenção. Marcelo, o Carlos ele está perguntando o seguinte para você: o culto a Egum é fechado somente para alguns babalorixás? Ouvi dizer que é um trabalho mais restrito, isso é verdade? Então, o culto de Egum existe sim, a parte fechada que é só para ogés, tá? Pessoas que estão iniciadas para aquele segmento, para aquela doutrina. Aí existe os ogés, os onissegum, tá? Os aorós, existem as pessoas que são daquele culto. E aí pode ver a parte restrita do culto. Mas também existe a parte aberta, onde todo mundo participa, onde as pessoas vão lá conversar com Egum, onde Egum dá conselho, onde Egum fala sobre os problemas, dá o ebó, fala o que a pessoa tem que fazer. Então existe as duas partes. Existe lá o Ileaô, quer dizer, a casa do segredo, onde só ogés, onisseguns e auró entra. Tá? Não é nem babalorixá entra. Ou babalaô. Babalaô ele entra em qualquer lugar. Então fica restrito a esse tipo de gente. Ou seja, babalorixás, fica restrito a Eked, a Ogã, fica restrito às pessoas que são iniciadas dentro do culto de orixá. Agora, quem é babalaô, ogé, onissegum e aoró pode entrar dentro do culto do segredo, ou seja, ver os rituais que estão feitos dentro do quarto do Ileaô, entendeu? Entendi. Então é um culto fechado nesse aspecto. Algumas coisas realmente só quem é. Nem babalorixá pratica, tá? Olha. Não entra. Mas ele é babalorixá. Por isso que diz, ele é babalorixá, pai conhecedor do segredo do orixá. Agora não. Agora quem é aoró, não. A aoró já conhece o culto de Oxô, né? Ele já tá ligado ao culto da morte. Então ele entra. O babalaô também, porque ele é o pai do segredo. Então ele conhece todos os segredos, seja de Egum, de Exu, de Amin. Então ele pode entrar. Agora, babalorixá, não. Não entra. Fica lá na assistência como um médium comum. Olha, interessante isso. Interessante. Eu vi alguns vídeos já na internet, Marcelo, do culto a Egum, e eles são orixás mais agressivos, né? Bastante. Dentro do culto africano, babalaô, que é iniciado, eles incorporam a Egum, sim. E o Egum, eles acabam até muitas vezes quebrando tudo, não tem controle. Se não tiver uma pessoa que saiba controlar, que saiba conversar com eles são bem agressivos sim. Eles batem, dão tapa, machucam as pessoas. Então é uma coisa bem complicada.
Bacana, eu vi isso na África, estavam tendo um culto na África, realmente ele saía derrubando tudo mesmo, assim, bem agressivo, contando aí com os outros orixás, cultuando assim, vendo pela África mesmo, ele era um dos mais agressivos que deu pra ver, assim. Sim, ele e a mim são os mais agressivos dentro do culto. São Bacana, os orixás mais perigosos. interessante. Por isso que ele já não é tão cultuado, ou tão compreendido, né? Por quê? Porque é uma coisa restrita, né? Que nem eu tenho o Egum aqui na minha casa, tem a festa dele, entendeu? Sim, Tem a festa dele, inclusive tem o Ogan Douglas, que é a Ornisegum daqui da casa, tá? Tem o meu sobrinho, que é o Gabriel de Xangô, que é o Balofim da casa. Tem o Léo, que é Babalossani da casa, que são as pessoas que participam do culto a Egum. Que conhece Egum, que ajuda a tocar a cabaça, que ajuda a fazer as coisas dentro do culto, entendeu? sim. Estão em preparação para poder aceitar Egum, para poder entender o que é o Ebé, o que é o culto de Musou, o culto de Ossani, o culto de Ogara, de Ogueira, entendeu? Que são os orixás ligados à ancestralidade mais profunda, que é chamado na África Ile-Ibó, a floresta da morte, entendeu? Entendi. Então eles vão conhecer o culto da morte para poder entender e saber lidar com ela, entendeu? Bacana. Bacana isso, Marcelo. Olha só, o Gabriel ele tá te perguntando, Marcelo, quando tem a festa de Egum na sua casa, você o incorpora ou é verdade que a roupa sai andando sozinha? Existem esses dois fatores. O da incorporação e existe sim. Tem até o Ogan Douglas aqui, ele é o que mais assim o Egum perturba o juízo, né? Aham. E que quando ele vai limpar a casa de Egum, realmente a roupa está de um jeito, quando ele começa a limpar a roupa fica de outro, entendeu? E ele reclama das coisas, quando ele tá com fome ele vem bater nas paredes aqui de casa, quando ele quer as coisas ele grita, entendeu? Bate nos cachorros. Então tem que ter cuidado, não pode ter criança. Quem tem Egum assentado não pode ter criança no quintal ou na casa, porque Egum leva embora. Nossa. Então é um culto perigoso. E assim, o culto de Egum aqui em casa foi no mês de junho, né? Que foi antes da festa de Xangô. Porque a gente faz Egum depois Xangô. Sim. Então teve agora Xangô, tem um mês, e teve uns 2 meses atrás a festa de Egum, aonde fizemos o balaio, aonde fizemos o festejo a Babá Egungun, né? Cantando os oriquis, os ofós, as adurás que Egum gosta, dando presente a ele que ele gosta, e ele ficou muito feliz. Só que é um culto assim, mais pro povo da casa, entendeu? É mais restrito então, né? Mais restrito porque é perigoso, e se a pessoa não entende, é perigoso ela sair machucada daqui, então é melhor não participar. Olha, se alguém da casa de repente estiver ali no momento aí de desrespeito, qualquer coisa do tipo, o Egum ali mesmo ele já bate de vara no povo aqui. Aqui teve uma, até você conhece, que é a dofona do Xalá, Neide. Ela estava fazendo as coisas pra Egum e ela foi correr dentro do barracão. Ele achou um desrespeito, ele derrubou ela, quase quebrou as pernas dela. Nossa. Então, Egum, ela tem bastante prova, a Neide, dofona do Xalá aqui de casa, ela tem muita prova do Egum aqui. Que ele anda em cima do telhado, que ele corre, que ele puxa a coberta do povo aqui quando tá dormindo no barracão. Nossa. Então, tem bastante coisa. Porque Egum ele tem que ser verdadeiro, entendeu, Alan? Sim. E se você sabe por que Egum cobre a cara? Por quê? Porque Egum ele diz assim, todo aquele que mostra a sua cara, ou seja, todo aquele que mostra a porta do céu, não está falando a verdade. E você já reparou que na Jurema, eles também, se você pegar alguns vídeos no YouTube de Jurema, você vê que os mestres sempre estão com a cara meio que coberta? Principalmente os olhos, né? Porque eles acham desrespeito mostrar a cara do céu para o profano, entendeu? Verdade. Tem inclusive uma foto no seu Orkut de acho que um cangaceiro que você incorpora. Que ele usa um lenço no olho, né? Ele cobre a cara para ninguém ver os olhos dele. Olha que interessante. Porque eles acreditam que a incorporação deve ser crua, né? Sim. Do jeito que é. Não pode ser uma incorporação fingida ou desenvolvida, entendeu? Porque os Egum, eles acreditam assim,
Se eles são uma evolução, eles têm que nos ensinar, não nós temos que ensinar eles, entendeu? Claro. Então eles já vêm de uma forma diferente. Por isso que os catiços, eles têm a própria cultura deles, os próprios os cânticos, os próprios rituais deles. Porque eles viveram aqui na Terra e eles têm a ciência, o conhecimento. Então nós temos que aprender com eles. Com certeza. Né? Antigamente, quantas pessoas não incorporaram de caboclo, de Exu dentro de casa sem saber o que era? Isso, com certeza muitas, né? Então, os grandes pais de santos, as grandes mães de santos, recebiam dentro das suas casas, nunca foram em gira desenvolver. Que é a mais pura espiritualidade, né? Sim. Que é natural, é sua. É sua. E Egum é assim, Egum, Catiço, eles vêm nessa forma natural. Não precisa de desenvolvimento, não precisa que ninguém ensine eles. Eles são a própria evolução, eles são a própria determinação. Olha, bacana. Bacana, olha, Marcelo, eu tenho duas perguntas aqui. Essa história de Egum, de Gungun também criou um interesse muito grande nas pessoas aqui, viu? A Silvana, primeiro, não sei se isso já convém você responder essa pergunta, mas ela diz o seguinte: adoro o programa. Ela pergunta como tecnicamente a roupa sai andando sozinha, Marcelo. Então, não é assim, que a roupa sai andando, ela se mexe. Não é que ela vai levantar dali e vai sair andando. Porque o espírito, o ofuru, que é o sopro da vida, ele entra ali, debaixo daquela roupa, preparada com os rituais certos, entendeu? Sim. E aí, aquela roupa, ela se mexe. A máscara levanta, a mão, você coloca a mão de um jeito, daqui a pouco você vai ver, ela já tá com a mão de outro jeito, entendeu? Entendi. Você coloca o cachimbo ali no pé, você vê que dá uma tragada. Então são essas manifestações espirituais, né? Você coloca o pano no chão, ele joga os panos pro ar, entendeu? Exatamente, bacana isso, hein? Ele joga, você joga o pano na parede, o pano gruda. Sim. Então são coisas que mostram, que nem no quarto do meu Egum, é todo de azulejo branco, né? Sim. E na onde está o jubó dele é terra pura mesmo, é um buraco, aí tem 3 partes, porque Egum é dividido em 3 partes. Só que o povo aceita Egum com osso, tá? E não condiz com a cultura. Porque você não sabe de onde que vem aquele osso, como que você vai cultuar um Egum a lei? Um Egum que você não sabe nem de onde que é. Verdade. Então a gente não cultua esse tipo de força. Egum com osso de defunto e nem vai lá no cemitério roubar caveira de ninguém, entendeu? Não fazemos isso. Então nós cultuamos os nossos ancestrais. Então nós temos coisas de ancestralidade nossa que nós temos e usamos. Então o Egum é dividido em 3 partes. E essas 3 partes de Egum são tratadas. E ali você dá o ofurô, ou seja, o sopro da vida. Então você joga o pano na parede, o pano gruda. Como o quarto do meu Egum é de azulejo, não tem como nada grudar no azulejo, né? Sim. Então você joga, o pano pega. Gruda ali. Você faz as rezas, ele levanta, entendeu? Depois você vem dentro da casa de candomblé, ele anda em cima da casa, ele fecha a porta, ele apaga a luz, ele acende a luz, entendeu? Nossa. São essas manifestações que é para provar a existência do Egum que está ali. Entendi. Bacana, Marcelo. Olha só, a Cleide, ela tá perguntando quando um irmão de fé recebe dentro de uma gira normal, um Egum, isso é bom ou ruim para a gira? Então, o que acontece? Quando ele recebe um Egum, o Egum ele fala o que ele quer e ele fala a origem dele. Agora, quando ele recebe um Icamburucu, que é aquele tinhoso, aqueles espíritos tudo torto, babando, rosnando lá, aí o negócio é ruim, porque aí você tem que fazer tem que correr porque ele queima a casa que tiver ali, entendeu? Sim. Então tem que saber fazer fazer as coisas para desqueimar. Porque o Icamburucu, que é o Ecuagé, que é uma coisa ruim, esse daí, ele vem para destruir. Agora o Egungun não, o Egungun ele vem para ensinar. O que acontece muito é quando um Egum, geralmente, vê a família sofrendo, entendeu? Sim. Então ele volta para a Terra para ajudar sua família, seus familiares, naquilo que necessita, trabalhando a energia espiritual, financeira, abrindo caminho, dando oportunidade para as pessoas. Quando o Egum está nesse estado, o Odu, ou seja, o destino da pessoa, determina em que caminho esse Egum deve ser assentado, considerando ele da família ou parente próximo, entendeu?
Sim, Porque pode ser um tio claro. de terceiro grau que está ali ajudando aquela família. Então tem que se jogar e ver. A pessoa deve, em primeiro lugar, identificar a energia que aquele espírito está trazendo. Ou seja, o Egum, se é boa, se é uma energia calma, se é uma energia densa, né? Uma energia carregada. E depois procurar um zelador que conhece o culto, que saiba jogar Puribus, manipulando os 16 caminhos dos Odus, e vendo a necessidade de cuidar daquele Egum, não indo lá buscar ossada de defunto, nem buscar terra de cemitério, caixão, resto de caixão, coloca lá escorpião, sapo, não sei o que, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é um culto de outra sociedade que não tem nada a ver com o Egum, tá? É igual assentamento de Exu. O assentamento emmaçado, com tridente, com um monte de coisa, é outra coisa, entendeu? Sim. É uma outra ancestralidade que a pessoa tem, aí tem que ser explicada o porquê vai ser assentado daquele jeito. Mas você pode pegar lá o seu Exu, colocar as coisas que ele gosta ali e fazer o ritual em cima daquilo. Não adianta também você pegar uma imagem, eu viro com 7 facadas, ir lá na casa de Umbanda, comprar uma imagem 7 facadas, colocar dentro do Agdá e falar que está sentado o seu Exu, que ali é o ponto de fixação de energia dele, que não é assim que funciona. Existe a erva que vai ser lavada, existe a bebida que vai ser colocada, existe o ponto que vai ser riscado, existe toda uma trajetória para você poder fixar esse catiço dentro da sua egrégora, dentro da sua necessidade. E o Egum já é mais complicado, porque o Egum você tem que ter idade de santo, você tem que saber se seu zelador tem o Egum ancestral dele, se ele tem o Epori, se ele tem o Orixá Ori. Então, vários fatores até chegar à construção do próprio Egum do Filho de Santo, entendeu? Entendi. Então a coisa é bem mais complicada. Já o catiço, não. O catiço, ele é mais simples de ser cuidado, entendeu? Que nem eu tenho aqui o meu amigo aqui, Kailis. Ele pergunta assim, o meu Exu bebe conhaque pelo ouvido, desde que eu tenho 18 anos. E eu gostaria de saber se isso é normal. Olha, é normal porque ele vem de uma falange de Exus que fazem esse tipo de coisa mesmo, tá? Aí tem que identificar, através de uma consulta específica, o ponto de catalisação dele. Sim. Porque esses Exu que bebem, que eu tenho um amigo que o Exu não, seria mais um marujo, né? Sim. E ele bebe a bebida pelo nariz. Nossa! Ele põe lá a garrafa de 51 no nariz e bebe. Então, é ao ponto de canalização dele. E ele fala o porquê disso. Então, você deve perguntar para o Exu o porquê que ele faz isso, para ele contar a história dele. E ele vai cantar alguma cantiga dizendo o porquê. Ele não vai falar para você, não, é porque eu nasci ali em tal lugar, eu vivia assim, então eu tinha problema de garganta, eu bebia pela orelha. Não, não é isso. Ele vai cantar uma história e você vai entender o que é, entendeu? Bacana, Marcelo. Legal isso, olha só, a Tatiana, Marcelo, está te perguntando: o assentamento de Exu ou Pombagira deve ser feito dentro do que eles pedirem ou nós que devemos colocar o que queremos? Em primeiro lugar, tem que saber a origem, né? Sim. O que acontece? As pessoas assentam Pombogira, o que mais as pessoas assentam aí, Alan, é Maria Padilha, entendeu? Verdade. E não é bem assim, existe outras Pombogira, entendeu? Padilha é uma falange. Então, ela pode ser lá uma Padilha, mas ela pode vir de várias falanges. Com certeza. Então, as pessoas têm que entender como cultuar essa energia individual. Não adianta falar, mas a Padilha é da minha amiga, ela usa o lenço no pescoço, eu vou pôr um lenço na minha também porque ela é Padilha. Não, não é assim. Tem que saber a origem. Saber de onde que ela veio, de que terra que elas estão vindo, qual é a passagem dela aqui na Terra, o que ela está trazendo para você. E ela não vai contar só a história dela, ela vai cantar a história dela, entendeu? Sim. Porque as pessoas cantam aquela cantiga lá, dói, 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 quando um amor faz chorar, dois faz sofrer, quando eu era viva, por amor eu morri, e agora que estou morta, por amor eu matarei, né? Sim. Então, essa cantiga é uma história de uma Pombogira, entendeu? É uma história de uma Pombogira que ela cantou dizendo o porquê, que era chamada de Carmen, entendeu? Isso é a história de uma Pombogira e não de todas, né? Não, é de uma Pombogira só que nasceu na Praça Mauá, entendeu? Que era chamada de Carmen. E ela canta,
porque ela morreu por amor, entendeu? Sim. Então tem uma história, tem toda uma organização. Maria do Cais também canta essa cantiga, tem uma história, tem uma origem, e ela fala o porquê na cantiga. São 3 cantigas que ela canta e ela fala: quando eu era viva, por amor eu matarei, entendeu? Entendi. Bacana. Então tem que saber o porquê que a Pombogira canta aquilo, o porquê que a Pombogira fala daquilo, entendeu? Com certeza. Tem que buscar a origem. Até o que foi perguntado aqui agora, sair assentando assim também, né, Marcelo? Que é o que acontece. Não pode. Não pode a média falar: eu vou colocar tal coisa. Você pode presentear a sua entidade, sim. Mas colocar o que você quer no Ibá, não. Porque Ibá tem regras. Ele é voltado a regras, não é simplesmente ir colocando. Imagina eu falar assim: meu Exu, eu vou dar um carro pro meu Exu, vou pôr o Ibá, um carro em cima do Exu lá. Não pode. Foge da regra. Lógico. Né? Com certeza. E esse, até esclarecendo até para esse pessoal que de repente tem isso assentado ou está pensando em fazer, o assentamento ele deve ser feito na casa de axé, Marcelo, ou na casa pessoal da pessoa? Depende da necessidade. Tudo é através de jogo de Fá. E Fá determina a sua necessidade. É porque não é regras igual receita de bolo, que a pessoa coloca 4 ovos e nascer um bolo. Não. Cada pessoa tem uma necessidade. Porque eu tenho uma filha de santo aqui, que ela nasceu de orixá, e Fá determinou que ela tinha que levar os Exu embora depois que acabasse o quelê. Que esse Exu tinha que ficar dentro da casa dela. Olha. Então foi a necessidade dela. Os outros já estão tudo aqui na casa de axé. Então vai de cada um. Bacana isso. Até pra... Então não é regras. Num jogo de búzios você consegue identificar de repente essa necessidade, Marcelo? Sim, porque no jogo de Ibos tem quando fala de Egungun e das suas ancestralidades, entendeu? Sim. Então as pessoas têm que entender a necessidade de cada culto. Por isso que existe 256 odus para cada necessidade. E quando nós falamos também de catiço, mas o catiço é coisa do brasileiro. Não, é a sua ancestralidade. Sua ancestralidade está ligada a um ebé, está ligada a um epori, está ligada a um egungun, porque você tem ancestrais. Então existe uma regra para ser cultuada, existe uma regra para ser feito, entendeu? Sim. Então não é simplesmente chegar lá e falar assim: não, eu vou pôr isso lá no meu Exu, eu vou pôr isso no meu baiano, que nem eu tenho um cangaceiro assentado dentro da Jurema. E ele tem as coisas dele. E tem uma pombogira que é Maria Mulambo, que ela é sentada dentro do culto de Ningila, e ela tem as coisas dela. Então cada um tem as suas necessidades. Vai de cada pessoa. Bacana. Não pode virar regra. Bacana. Isso a Mulambo, que eu acho que uma grande maioria aqui já deve ter conhecido ao vivo aqui uma vez, né? Sim. Bacana. Olha só, Marcelo, o Iago ele está perguntando: o Exu do Candomblé só é utilizado ou invocado para responder dúvidas no jogo ou para outros fins também? Para outros fins. Porque Exu tem uma finalidade, não é só ficar ali no jogo de búzios. Exu tem outras coisas também. Você pode conversar com Exu através do Obi. Através do Obi você vai lá, faz o Ijubá Exu, faz lá o Ofó, faz lá o Ibado do Exu do jeito que você precisa, e ali você conversa com o Exu. Entendeu? Por isso que você tem um jogo de Obi, para você jogar e conversar com a entidade que no caso você precisa. Então você pode ir lá: olha Exu, eu estou precisando de tal resposta, o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo. E aí você faz o ritual e joga e pergunta. Existe reza e tudo para isso. Bacana, Marcelo. Marcelo, se tiver alguma pergunta que está chegando aí no MSN, se você queira passar. As pessoas que querem mandar suas perguntas direto para mim, conversar comigo, contato marceloalban@hotmail.com. Aí vocês podem mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas e até seus questionamentos também. Bacana. Tá certo? Então vamos ver aqui uma pergunta, que tem várias aqui, não sei por onde começar. Aqui o Alex, ele pergunta assim: o Abicum tem mais compromisso na religião do que uma pessoa normal de orixá? Olha, o que acontece? O Abicu, ele tem problema sério com a sociedade de Elerê.
Então existe um compromisso, sim, de fazer ebós, de trabalhar a energia dele, de fazer determinados rituais. A feitura dele é diferente. Compromisso maior ele não tem. Ele nem responsabilidade maior. É que a pessoa que é Abicum tem que ter um cuidado maior, né? Porque ele matou a própria mãe. Sim. Porque a Abicum é aquele que mata a mãe. Então, tem que se ver o ebó, tem que se ver o tipo de iniciação que a pessoa necessita, qual o orixá que pode ser feito, que não é qualquer orixá que pega a cabeça de Abicu. Ah, mas o Abicu não é aquele que é do santo da manhã, é outra coisa também, gente, porque existe várias classificações para Abicu. Não é somente Abicu é um, não, existe classificações. Existe Abicu Inon, existe Abicu Onon, existe Abicu Omin, existe Abicu Aie. Então existem várias classificações para essas entidades. Então precisa saber qual é o Abicum que vai ser cultuado, entendeu? Entendi. E como vai ser cultuado. Existem várias dimensões de Abicum. Então tem que ver no jogo a necessidade. Por isso que eu disse, não é receita de bolo. Tem que se consultar Ifá e ver o Odu e ver a forma de cultuar aquele orixá. Bacana, Marcelo. Olha só, a Lohane, ela diz que é admiradora demais de você, adora o seu programa, e diz o seguinte, se você pode citar quais os principais absurdos hoje no culto ao orixá, na atualidade, Marcelo. Existem vários, né? Pessoas que dizem ser Abicu e nasceram feitas. Não existe isso, gente. Para que um ori nasça e para que uma cabeça é feita, ela precisa de ori. Ela precisa de desenvoltura, né? Para nascer. Então não existe, eu nasci feito de orixá. Não, ninguém nasce feito de orixá, gente. Porque você precisa, sabe, jogar, você precisa fazer, tem que raspar. Até o Abicu, quando ele nasce feito lá, que a mãe dele raspou, e a mãe morreu e a criança ficou, ele passa pelo ritual de iniciação, sim. A mãe, mas minha mãe, olha, estava grávida de mim, eu nasci feito. Não existe. Quem fez a cabeça foi sua mãe. Você não tem como fazer sua cabeça antes dela vir pro Orum. Pro Aie, quer dizer. Porque ela tá no Orum, não tem como. Então primeiro ela nasce com preceitos feitos. Não que ela nasce com ritual e iniciação feita, entendeu? Sim. A iniciação ela é individual. Hoje não, hoje as pessoas veem, mas minha mãe raspou santo há 50 anos atrás e estava grávida de mim, por isso que eu sou a Biaxé. A Biaxé é aquele que nasce dentro do axé. Ou seja, a criança quando ela cresce comendo comida de orixá, aquela que começa dentro da casa de candomblé participando do zorô, isso é um abi, axé, porque abi quer dizer nascer. Axé, nasceu comendo a comida do axé. Não que ele é feito de orixá. De repente eu tenho uma amiga e ela gosta do culto, mas ela não é filha de orixá. E ela tá grávida e o filho dela cresce aqui dentro da casa de candomblé. Ele é abiaxé, porque ele nasceu comendo comida de orixá. Ele nasceu dentro da sociedade do Ebé. Sim. Então as pessoas falam, fulano é isso, fulano é aquilo. Quem determina a iniciação ou não é Odu. O orixá não determina nada. Quem determina é Odu. O Odu fala se aquela pessoa precisa de uma iniciação ou não. Ou se ela precisa fazer outro tipo de iniciação que não é do culto de candomblé, que é um culto mais, que nem eu tenho um amigo e ele veio jogar comigo. E eu jogando buzo pra ele, e vendo algumas coisas que não condizia com a iniciação de orixá. Levei ele pro meu babalaô jogou e disse, ele não pode ser iniciado de orixá, ele tem que ser iniciado numa sociedade assim. Porque a cabeça dele não condiz com a realidade desses orixás. E ele se iniciou e está bem. Então é tudo dentro do jogo de Fá. Entendeu? Interessante. E você acha que esse é o maior absurdo hoje, Marcelo? Sim. Outros absurdos é a pessoa fazer quelê e tirar o quelê para dormir. Hoje tem pai dizendo que coloca quelê e fala pro Iaô tirar a noite para dormir. Não existe quelê posto no pescoço e ficado. Nossa. Tem que ficar. Outro absurdo também que a gente vê muito é o cara falar assim, o meu Iaô tem que ficar 21 dias recolhido e 3 meses de quelê. Isso não condiz hoje com a nossa realidade, entendeu? Porque hoje nós temos que trabalhar, hoje nós temos família para sustentar, hoje existe um preconceito muito maior da sociedade. Com certeza. E hoje as pessoas estão matando a troco de banana.
Entendeu? Eu já vi Iaô morrer de quelê no pescoço. O cara puxar o revólver e dar um tiro no Iaô. Nossa. Então nós temos que saber. E na África nunca existiu o preceito de 3 meses, entendeu? Olha, não? Na África nunca existiu. Na África não existe, ó. Se eu falar que na África não existe quelê, vocês vão dar risada. Porque lá na África existe elequé, que serve para estruturar o ori. Ou seja, conectar o ori ao seu orixá. Então toda vez que você coloca um elequé, você está de preceito, entendeu? Sim. Outra coisa também que lá na África não existe é esses 3 meses de quelê. Na África se faz orixá em 4 dias e o Iaô levanta dali e faz o que ele quer. Acabou. Nossa. Entendeu? É aqui no Brasil. Então, foi algo inventado. Caramba, isso daí realmente é espantoso, porque isso é muito falado, né? Essa questão dos 3 meses aí que você fala, esse tempo longo aí, isso é muito comum no candomblé, né, Marcelo? Sim, existe. Por isso que as pessoas estão evitando de fazer o culto de orixá. Por isso que as pessoas hoje estão evitando de entrar numa casa de candomblé. Por quê? Porque existe coisas que não condiz. Eu conheço um pai de santo aqui que ele deixa aqui em Franco da Rocha mesmo. Ele deixa o santo comendo 3 meses. Ele mata lá os bichos, o cabrito, fica lá 3 meses comendo. Nossa. Deve virar uma carniceira aquilo lá que os urubu devem pousar em cima da casa dele. É verdade, 3 meses? O pai de santo, eu conheço um outro também que ele acaba de fazer o zorô. Aí no dia da festa do candomblé, ele coloca todos os bichos que matou num cesto e coloca na porta da casa de candomblé pra todo mundo ver que ele matou aquilo ali. A cabeça do cabrito fedendo, não sei o que do bode, e assim vai. Isso tudo é aquele cheio de mosquito, né? Porque aquilo deve encher de mosquito e, como você disse... Isso não condiz com a religião. E é por isso que as pessoas têm medo hoje, né, Marcelo? Agora, olha só. Gente, Xangô, quando faz orô de Xangô, que se mata carneiro, Xangô só come no período de 4 horas. Deu 4 horas, pode lavar o ibá de Xangô porque ele já foi embora. Oxóssi come num período de 6 horas. Caiu sangue no ibá do Oxóssi, deixou 6 horas, limpou, Oxóssi foi embora. Tá? Então não existe deixar o santo comendo por 3 dias, deixar sangue no ibá de orixá por 1 semana, o Iaô ficar tudo sujo lá, 21 dias de sangue. Isso não existe, viu, gente? Olha... Não existe nada disso. Isso daí é invenção. Orixá tem regras para se comer. É igual Ogum. O povo vai fazer orô do Ogum, faz o orô do Ogum gritando, brigando, xingando. E Ogum adora a confusão, né? Ogum vai pra cima. Então, não pode, tem que saber. Então, tudo tem uma regra. Sim. É a mesma coisa quando você assenta catiço. O povo vai lá, assenta catiço, coloca 300 tridente, um monte de punhal, faca. Só que, lembra uma coisa. Aquele catiço, ele vai usar aquilo contra você também na hora que ele precisar, viu? Imagine, eu conheço um pai de santo no Rio de Janeiro, um pai de santo conhecido, ele montou um Exu pro filho de santo, colocou um revólver no ibá do Exu. Com 7 meses o cara morreu com um tiro nas costas. Porque Exu usa tudo aquilo, esses catiços, tudo que você coloca no ibá de catiço, depois ele usa contra você. Verdade. Entendeu? Então tem que saber o que vocês vão pôr lá no assentamento das entidades, gente. Muito interessante isso, Marcelo. Realmente fantástico isso. Não condiz o povo chegar e pegar e colocar terra de cemitério em catiço. Isso não existe. Eu vou lá no cemitério para fazer o quê? Fala pra mim, Alan. Pra que você vai no cemitério? Pra enterrar alguém lá. Então imagina eu pegar aquela terra que todo mundo vai enterrar alguém e colocar no ibá do meu Exu. O que vai virar aquilo? Realmente bagunçado isso, né? Então, não condiz. Vou estar enterrando. Outra coisa que o povo também faz aí, que eu vejo muito, é colocar em Exu terra de 7 encruzilhadas. Qual a diferença de uma encruzilhada para outra? É verdade. Não é tudo encruzilhada? Com certeza. Agora, se ele coloca terra de feira, Exu gosta de terra de feira, por quê? Porque é onde o povo passa, o povão, tudo que é tipo de gente vai pra feira. Então, Exu gosta. Rua movimentada, é bom. Mas não é por causa do movimento, é por causa da energia das pessoas pisando ali. Agora o povo coloca terra de presídio no Exu. Aí não sabe porque que o médium virou um drogado. Terra de presídio? Tem.
Nossa, essa daí. Tem gente que amarra arame farpado no Exu, tá? Nossa. Olha, eu não sabia de tudo isso daí não, viu? Uns absurdos que a gente não chega até nós aqui não. É, porque você não vê os absurdos que tem aí na internet. Se quem procurar aí é caboclo bebendo sangue no prato, você vai ver aí no YouTube que tem caboclo bebendo sangue em prato de vidro. Que isso? Então tem muita coisa. Ritual de magia negra, o cara cortando um bode na paulada. Nossa. Não condiz também. Mas são os absurdos que tá aí na internet pra todo mundo ver. É verdade. Aí a pessoa depois fala que isso é o culto, né? Que isso é candomblé, que isso realmente aí é o que queima a religião. Pega uns evangélicos que são fissurados em queimar a religião, coloca essas fotos e fala, isto é o candomblé, isto é a magia negra, isto é a Umbanda, isto é fulano. E é o próprio povo do candomblé, da Umbanda, do culto que coloca, viu? Não é os evangélicos, não. É verdade, é verdade. Né? Esses dias eu tava falando pra uma pessoa, não conheço, e ele montou um site lá, os marmoteiros. Eu falei pra ele, meu irmão, tira isso do ar. Não, nós temos que divulgar, falar os marmoteiros. Peraí, mas nós estamos queimando a nossa própria religião, gente. É verdade. Porque quando uma pessoa inteligente pegar aquele site, vai colocar o nome de todo mundo, não vai ser só do marmoteiro. Vai ser do que faz as coisas certas também. Com certeza. Então é aquela coisa, queima todo mundo. É igual colocaram esses dias no Record News os pastores que estavam sendo procurados pela Polícia Federal, né? Sim. Mostraram lá 3, 4 pastores. Todo mundo já fala, não, os pastores agora vão ser tudo presos, porque a Polícia Federal tá... Então, eles generalizam. Não fala que é um grupo de pastor. É a mesma coisa, ninguém vai falar que é um grupo de pessoas da Umbanda que faz isso, que é um grupo das pessoas do Candomblé que faz isso. Não, vão generalizar. Com certeza. Né? O que você hoje falou aqui, o que você falou no programa de hoje, é muito válido hoje para que as pessoas compreendam, principalmente um bandista que não sabe lidar com esse aspecto egum. Né? Eu acho que egum tem um culto à parte disso e as pessoas tratam egum como o espírito sofredor, ou o chamado quiumba na Umbanda. Né? Então isso é muito legal você ter falado hoje desse aspecto de egum, tá? Principalmente, e dos catiços, que são aí, eu acho que 2 títulos dados a duas energias, do orixá, a linha de trabalho, que as pessoas não entendem, ou entendem muito pouco. É verdade. Por isso que eu digo, as pessoas têm que ter cuidado na hora de fazer, na hora de falar. É a mesma coisa. As pessoas pegam determinados cultos, misturam com outros e acaba virando uma bagunça. Né? Acaba virando assim um jeito de fazer a religião parecer que ela é uma droga. Sim. Porque não condiz. Então, tem que saber respeitar. Tem que saber fazer a religião chegar a algum lugar. Entendeu? Verdade. Olha só, Marcelo, o Tiago, o Tigo, eu não sei exatamente se escreveu errado, mas ele diz o seguinte: este tipo de egum que levanta o pano, levanta sozinho, se chama Aparacá, e um egungun que está em doutrina para se tornar um Baba Egum. Aí ele diz que cultua esse Baba Egum lá na Bahia. Aí ele... Não, é outra energia. O Paracá é uma outra energia, entendeu? Egungun na África é diferente do Egum brasileiro. É bem diferente. Então, a Paracá quer dizer aquele que está se evoluindo. Aquele que está tomando um novo rumo de vida. Aquele que está vindo para a Terra para tomar uma segunda, vamos dizer, uma segunda chance. Então ele está em evolução até se tornar um egungun ou um abá, né? Que é aquele que vai evoluindo, que é uma pessoa muitas vezes do próprio terreiro de Egum, uma pessoa da própria comunidade ali do Ebé, que morreu, que volta para ajudar, entendeu? Sim. Então tem que entender que a Paracá, né, é uma energia. E Egungun é outra. Egungun, ele já é evoluído, ele é um próprio orixá. Agora, quando ele está em evolução, o Aparacá, quando ele se encontra dentro
do Ara-Orum é outra coisa. Então tem que ver o aspecto. Tanto que se você pegar aí, existe vários tipos de evolução de Oparacá. Um deles é Arum, que é a doença. Tá? Tem uns aí que as pessoas falam assim, mas Arum é coisa ruim. Não é. É um Oparacá de uma pessoa que morreu doente, que chama Arum, está retornando para a Terra para se tornar um Achelorum, né? Espírito em manifestação. Aí é outra conversa, é outra forma. Que aí teria que pegar um programa só para falar de Egum. Verdade. Né? Verdade. Aí aprofundar muito mais o assunto, né? Porque aí se a gente for falar disso, de Oparacá, se a gente for falar de Arum, a gente vai ter que entrar lá nos Adjogum, né? Que são a criação da dificuldade para o Irumalé, uma espécie divinizada de entidades. Aí nós já vamos estar entrando no aviso que Oromilá deu a Labodoko, que é uma outra energia, trazida para o Oru, que entra dentro do caminho do Odu de Oxerosum, que é o Alabokun, que é servir de Adjogum. Então é outra coisa. Então é uma conversa que as pessoas pegam e alguém explicou e falou, é o Oparacá, mas não sabe a origem, o porquê. Aí teria que estar explicando isso passo a passo até chegar no Oparacá, que é a evolução para se tornar um Abá, um guardião daquele templo, ou até mesmo uma energia, entendeu, Alan? Entendi. É complicado, né? Não, bacana. Eu acho que realmente é um assunto aí para você um dia se aprofundar. Eu acho que é também muito válido aí para você falar. Bacana. Marcelo, o site que o pessoal pode acessar, encontrar no Marcelo Alban, lá no site tem e-mail, tem telefone também, quem quiser entrar em contato, agendar suas consultas presenciais, suas consultas online, tudo lá no site você encontra as informações. Marcelo, e na loja Mix Biju Esotérica também, lá tem até um link para se pagar a consulta com cartão de crédito, né? Quem quiser aí tem essa facilidade agora, né? Verdade, tem essa facilidade. Você pode pagar seu jogo de búzios lá com cartão de crédito, e você pode também fazer essa consulta online ou presencial. Em breve eu vou estar tanto na Vila Mariana quanto em Santana também. Bacana. Então o site é www.marceloalban.com.br e a loja Mix Biju Esotérica, onde tem o link lá também para o jogo de búzios online, onde você efetua o pagamento, ou tem os livros, os CDs, presentes. Chegou o Dia dos Pais aí, tem aí umas opções para vocês darem de presente, tá? A loja é mixbijuesotérica.com.br, www.mixbijuesotérica.com.br. Marcelo, o pessoal está pedindo aqui se você pode dar algumas dicas para agradar Exu, algumas oferendas. Tem várias oferendas que vocês podem dar, tá? Mas o que é bom dar a Exu é a farofa, muim, não é padê, tá, gente? Nem ipadê, porque ipadê quer dizer reunião, padê quer dizer várias pessoas reunidas para conversar. Então nós temos o que? A farofa de dendê, que é o muim pupá, que é a farofa vermelha. E essa farofa, ela tem que compor de 3 elementos, tá? Farinha, o dendê e umas gotas de água. Por que água? Para trazer abundância, trazer evolução, caminhos abertos, vamos dizer assim, prosperidade e também a tranquilidade. É a junção das duas coisas. Então uma farofa bem feita, ela tem que ser umedecida com água. É uma das comidas que Exu mais gosta, tá? Vocês podem dar frutas também, que Exu adora frutas. Principalmente abacaxi, tá? Que é bom dar a Exu, sem casca, lógico, né? É abacaxi, banana, muito ogedê, que é a banana. Exu adora banana, que é a facilitação. Então você pode fazer essa oferenda para Exu, uma farofa de dendê no fundo com muitas frutas, tá? E entregar numa encruzilhada em forma de Y, né? Que é o Corimetá, que quer dizer o encontro das energias, dos 3 sangues, o branco, o vermelho e o preto. Sim. Outra coisa também que o povo dá, que Exu odeia, gente, é mel. Não dê mel a Exu, pelo amor de Deus. Exu não gosta de mel, Exu não come mel. E Exu também não bebe água, tá?
Por quê? Porque quando Oxum gerou o primeiro Oxeturá, ele jurou não beber a própria mãe. Então Oxum é a mãe de Exu, então ele não toma água e não come mel em respeito à sua mãe. Quando você vai pôr mel em Exu é por uma ocasião, pelo Ofó que está pedindo, pelo Odu que está mandando. Não é simplesmente colocar lá mel em cima de Exu e tá tudo certo, não. Ah, mas é para adoçar o Exu. Não, Exu não precisa ser adoçado. Exu tem que ser tratado e bem tratado. Ele tem que ser igual a sua mãe. Seu cúmplice, seu auxiliar e também o seu amigo. Então, tem que saber a necessidade. Não coloque mel em Exu, tá certo? O Augusto tá me perguntando aqui, ó. Pode-se dar mel a Exu? Não, já respondi. Então, Augusto, não dê mais mel a Exu, porque Exu fica preguiçoso, cansado. Exu dorme quando se põe mel nele, tá certo? Bacana. E para os pombagiras, Marcelo? Pombogira é uma outra energia, não tem nada a ver com Exu. Não é Exu fêmea, é uma outra energia. Então ela sim pode dar mel, entendeu? Porque elas são ligadas a Inhaçã. Então elas precisam de mel para ter caminho suave, tranquilo, caminhos bons, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Então pode. Para Pombogira se dá farofa de mel com frutas, tá, cristalizadas. Faz uma farofa com frutas cristalizadas que Pombogira adora. Pétalas de rosa em cima da farofa delas, para trazer harmonização, caminhos, paixão. Então tudo isso é muito bom para se dar a essas entidades. Bacana, ficou as dicas aí. Quem anotou, né? Que válido também aí para o pessoal que tem interesse em sempre agradar Exu, enfim, se manter atualizado também vale a pena. Bacana, Marcela. A Flaviana está perguntando o seguinte: quando se coloca pinga, dendê e água tudo junto na farofa de Exu, para que finalidade seria? Aí é para catiço, entendeu? Não é para Exu, é para catiço. Lá aí você pode dar pro tranca-rua, pro sete encruzilhada, pra tiriri, essas entidades você pode dar que eles aceitam, mas para Exu não pode. Tem que ser tudo separado, tudo determinado. Porque você está misturando sangue branco, sangue vermelho, está misturando todas as energias, como se fosse uma potencialização, que nem eu quisesse dar um combustão a vamos dizer aí, o foguete. Um turbo a um foguete. Sim. Então quando você mistura tudo isso, é para dar isso. Então como catiço é um ancestral muito ligado à matéria-prima nossa, então é para dar combustão, para dar turbinada na energia. Para isso que serve. Legal, bacana mesmo, Marcelo. Olha só, estão perguntando novamente o site. O site do Marcelo Alban é www.marceloalban.com.br. Marcelo, quer passar o MSN para o pessoal aí, quem não adicionou ainda? Contato marceloalban@hotmail.com. Aí vocês podem estar mandando suas perguntas, seus questionamentos também. Bacana, é isso aí. E em breve a gente vai avisar vocês, mas a gente está estudando a possibilidade, né, Marcelo, de colocar um curso de medicina africana. Alguma coisa aí voltado mais ao prático do dia a dia, né, Marcelo? Algo que Só que as pessoas, para aprender medicina, elas têm que ter origem, ter base. Por isso que o curso de odologia ele é mais cansativo, ele é mais demorado. Porque é ali onde vocês têm a base de questionar, de perguntar. Porque quando vocês entram em medicina, eu não vou voltar para explicar o que é sangue vermelho, o que é sangue branco, o que é sangue preto, qual a finalidade do sêmen, qual a finalidade do álcool, qual a finalidade... Porque aí já é um outro curso, não é verdade, Alan? É verdade. Então Sim. Quando a gente fala de medicina, a gente está falando do prático. Já está falando do prático mesmo, para usar na prática mesmo. Não é teoria só, é prática mesmo. Saber para que serve. As pessoas misturam folha de algodão com folha de abre caminho, com folha disso e dão um banho no povo do Oxalá. Folha de algodão é o EO, é o erro da banho de folha de algodão no povo do Oxalá. Mas o povo dá. Né? Então, tem que saber a finalidade. Então vocês têm que aprender primeiro o princípio, que é as aulas mais chatas, que são a de odologia. Depois você vê, escuta sangue vermelho. O que é sangue vermelho? Você já sabe porque você já decorou. É verdade. Isso então, você está falando, na verdade, acho que as aulas que pode entrar num questionamento maior nas pessoas, e as primeiras aulas que, para quem talvez já conheça, para quem já está mais dentro do culto, talvez já ouviu falar algumas vezes a mais. Que agora você entra nessa quarta, até para o pessoal, os alunos que estão aí online nos ouvindo,
Você já entra essa semana, agora essa aula da semana já fala dos sangues, as diferenças dos sangues e tudo mais. Então já é uma aula legal também. Porque as pessoas têm que falar do princípio, porque tem alguns que têm facilidade de assimilar rápido. Mas eu tenho alguns alunos que são de Umbanda, nunca ouviram falar de Obatalá, de Olocum, de Odudua. E aí, nas aulas de odologia é falado. E eu falo no programa aqui sim. Mas o que acontece? Eu quero que alguém fale para mim, explique o que é o Odu e o Diobê. Que o Diobê ele tá ligado a que elemento? Ao ar, mas só ao ar não, ele tá ligado a vários elementos. Então no curso de odologia você aprende. Então você tem que aprender a conhecer a triologia iorubá, ou seja, a cosmologia iorubá, para depois você chegar lá nas aulas de elementos, saber o que é elemento, saber o que é cor, saber a cor de cada Odu, como se divide os Odus, como que trata cada Odu, por que cada Odu está ligado a um elemento, o que quando a pessoa está com ar sobre ar, o que é, quando a pessoa está terra sobre terra, o que é. Então existe a diferença muito grande, só que as pessoas não têm paciência de querer aprender. Então, vamos ter calma. Semana que vem eu quero ver os alunos que estão online aí me mandando um monte de perguntas e questionando. Porque a aula da semana que vem já começa a falar de outras coisas. É verdade, é verdade. Aí eu quero ver, né, Alan? É isso aí. E, bom, o pessoal que está participando aí nas aulas, bacana. Então fiquem ligados que quando a gente for lançar, a gente vai avisar vocês, tá? O Marcelo Jailson, ele está perguntando o seguinte: existe algum Odu que passa por todos os outros orixás, que é relacionados a todos os orixás? Todos os Odus são relacionados a todos os orixás, Alan. Não existe Odu ligado a orixá. Não existe isso. Existe 600 orixás e existe apenas 256 Odus. Então, todos os Odus falam de todos os orixás. E todos os orixás falam em todos os Odus, entendeu? Não existe uma regra específica. As pessoas que jogam o jogo de buzo que colocaram essa norma, né? Sim. Tá caindo 7, que é o Odi, fala o Baluaê, mas também fala Oxalá, mas também fala Oxóssi, mas também fala fulano. Não, no Odi pode falar qualquer orixá. Você tem que saber caminho de Odu, você tem que saber identificar caminhos de Odu. Odu é Meiji, então você tem que saber identificar eles. É isso que as pessoas não entendem. Aí não fazem o santo correto, faz aquele santo que apareceu ali. E aí muitas vezes dá certo para uns, para outros já não dá. Toda pessoa que for fazer o santo, o Babalorixá, aquele responsável ali pela situação, ele tem que saber o Odu da pessoa, ele tem que saber, isso é obrigação. Sim, ele tem que saber. Ele tem que saber conhecer os 256 caminhos, ele tem que entender que existe um caminho de orixá para ser feito, que existe uma trilogia de ligações até chegar ao orixá, que é o Exu, que é o Odu, que é o Ori. Por isso que os babalorixás antigos que tinham conhecimento falavam: eu só dou orixá quando o meu Yaô, o meu omorixá está sentado no apoti, no banquinho ali para fazer santo. Aí eu vou dar o orixá dele. Fora isso, ele é de qualquer um. Era o certo. Olha, não era errado falar isso. Com certeza, bacana isso. Legal, interessante. Marcelo, olha só. O Aimon, tá? O nome dele, ele pergunta o seguinte: qual a diferença da odologia para a numerologia africana? Então, o que acontece? A numerologia, ela fala de números, ela fala da trajetória da pessoa através de números, né? Em todas as culturas existe o quê? A geomancia. Em todas as culturas, que é a origem de cada elemento, de cada grão que está na Terra. Então, é a geomancia, né? E quando você fala de odologia, você está falando desse princípio. Por que aquele Odu fala 7 e o elemento dele tem que estar ligado a 7, não pode ser 8? Então, a numerologia, ela fala de cálculos exatos. A odologia, não, a odologia ela fala de dimensões, de características, ela fala de elementos que estão ligados ao Odu, porque cada Odu está ligado a um elemento. Ela fala de como o elemento chegou e se ligou àquele Odu, porque aquele Odu necessita de uma característica e de uma personalidade. Já a numerologia não tem isso. E a odologia te dá a medicina, coisa que a numerologia não tem. Então ela te dá a medicina para curar o problema da pessoa.
como trabalhar a medicina, como desenvolver. Sim. Entendeu? Interessante. Então é uma coisa muito mais completa do que a própria numerologia. Bacana, que a numerologia se foca só num aspecto ali, só nos números, e como você disse aí, a udologia ela já traz um leque de opções para uma cura, né, para uma solução de um determinado problema, né? Sim. Legal isso, Marcelo. É bem por aí. E a udologia ela te dá bases circulatórias aonde você revê várias vezes, por isso que a udologia é falada de várias vezes o mesmo assunto, sempre batendo na mesma tecla, sempre alertando. Por quê? Porque a udologia ela é um círculo vital, onde tem os começos de cada encarnação, os fins de cada encarnação e a retomada de cada encarnação. Sim. Bacana, olha só. A Maria Aparecida, Marcelo, ela faz uma pergunta sobre a alta magia. No seu vídeo de alta magia, você fala da manipulação dos alimentos e os diferentes sabores. Realmente, o gosto fica diferente mesmo na comida quando diferentes pessoas manipulam determinados elementos. Mas na manipulação do alimento, podemos desejar alguma coisa para a pessoa que vai comer também? Aí é que está. Quando você fala de manipulação, você tem que ter conhecimento. Tá? Então não é só meu desejo, querer é poder. Isso daí no universo, a querer e poder, é um lindo ditado, mas não funciona, né? Porque você tem que ter conhecimento. Então não adianta você querer ter um carro, não vai você trabalhar não, que você vai ver se o carro vem na sua porta. Não vem. Então querer tem que ter o poder do conhecer. Então não adianta eu ir lá fazer uma comida pra pessoa amada, que provavelmente ela vai dar pro marido, pro namorado, né? Ah, eu quero que ele se apaixone por mim. Não, você tem que entender essa energia. Você tem que ter uma certa ligação com essa energia. Você tem que ter um certo domínio. E isso você tem que entender. É a mesma coisa quando você come algo doce, você saber que é doce, diferenciando do salgado, do amargo, do azedo. Então, o seu cérebro tem que entender isso. E isso dentro da magia existe uma coisa chamada comunhão. Você tem que comungar aquela energia com você. E para isso existem exercícios, existem rituais que são feitos para você entender. Mas se você fizer aquilo constantemente, e você determinando, e você desejando, você mandando, uma hora o universo vai entender que é necessário que aquilo fixa, né? Fica fixado na pessoa. Fora isso, tem que ter sim um conhecimento e técnicas, muitas técnicas para você desenvolver esse poder. Bacana. Bacana isso. E o vídeo, inclusive o vídeo que ela se refere, para aqueles que ainda não viram, ele está no YouTube, na página da rádio também, né? Então, para vocês assistirem à vontade, um vídeo bacana mesmo, né, Marcelo? Você postou 2 vídeos de alta magia já, né? Isso. Aí eu vou, agora essa semana, provavelmente vou estar postando mais um, finalizando esse assunto de alta magia. E vou estar postando logo um de banhos, entendeu? Mostrando como é feito o banho, como é articulado o banho, como que ele é preparado. Aí é um assunto mais extenso, porque aí eu vou mostrar os banhos feitos dentro da Jurema, os banhos feitos dentro do culto de orixá e os banhos feitos dentro da alta magia. Então são três visões diferentes que são assunto muito extenso, entendeu? Interessante. É um assunto que uma vez você abordou aqui no seu programa Raiz do Culto e realmente o pessoal gostou muito também. Ervas aí, banhos, essa coisa é legal. Mas ervas na Jurema, Marcelo, no culto ao orixá, e na alta magia se utilizada, ela tem diferença? Tipo um exemplo, vamos colocar uma erva bem popular, vamos colocar a arruda, por exemplo. Ela tem a mesma finalidade nos 3? Não. Ela tem finalidades diferentes. Olha. Dentro do culto de orixá, a arruda é usado para, vamos dizer assim, acelerar. Sim. Principalmente Exu, tá? Tem um ritual que se faz, que você coloca no Ibadi Exu, principalmente de catiço, aonde você acelera, né? Sim. Acelera. Então isso dentro do culto de orixá. Dentro da Jurema, é como uma proteção. Você usa para se proteger, para fechar, para trancar algo, entendeu? E dentro da alta magia, a arruda, ela é usada muito
como um elemento de expansão, expandir a magia, entendeu? Entendi. Então ela é usada para expandir, ela é usada para até mesmo para fazer transformações e mudanças, entendeu? E aí vai de cada elemento que você vai unir com ela ou de entidades que você vai ali chamar para usar ela. Então são 3 formas diferentes de usar a arruda em cultos diferentes, entendeu? Isso para todas as ervas, enfim, tudo que... Alguma outra pode até calhar de ser parecida, entendeu? Entendi. Não quer dizer que seja, mas é quase assim a mesma coisa. Alguma outra muda. Que nem se você fizer um ritual no dia de Marte, com a arruda, ela tem um significado. Dentro do culto do orixá, se você fizer de segunda a segunda, é o mesmo, o mesmo significado. E dentro da Jurema também. Então, tem esse lado, entendeu? Bacana isso. Bacana. Então, assunto aí, logo mais a gente tem um vídeo desse daí na internet para tirar algumas dúvidas aí do pessoal, então. Sim. Legal. Então o pessoal pode ficar antenado aí que a gente vai, assim que o Marcelo postar, a gente lança para vocês aí na rádio também. Tá? Marcelo, o Paulo ele tá perguntando se você tem ou pode passar algum ebó de emergência que se pode fazer em casa para trazer a saúde para a família. Ele diz que está todo mundo doente com muita frequência na casa dele. Nesse caso, não é a família que está doente, é a casa que está doente, Paulo. Tem que fazer alguma coisa para casa, não é para a família. Entendeu? Porque a energia dentro da casa, ela fica muitas vezes densa. Existe algum portal, alguma coisa aberta que está trazendo essas energias para dentro da casa. Então tem que cuidar da casa. E para cuidar da casa é muito simples, tá? Primeira coisa que você vai precisar é de criolina, amoníaco, alfazema. Perfume mesmo de alfazema. Você vai misturar os 3 num balde de água. Vai fazer uma faxina dentro de casa. Vai pegar todo mundo aí que está doente dentro da casa. Vai mandar fazer faxina. Seja no guarda-roupa, seja no que for. Principalmente se tiver colchão velho, tá, Paulo? Joga o colchão, bota fogo no colchão velho e compra um colchão novo. E aí limpa a casa. Passa esse pano na casa, no chão, nos batentes das portas, nos batentes da janela, na própria janela. Vai limpando. Fez isso, faz uma boa defumação de 7 ervas. Pode ser até aquele Mãe Maria que vende na casa de artigos religiosos, também pode ser. Faz uma boa defumação. Fez a defumação, limpou, joga em cima da casa um bom punhado de canjica e um bom punhado de pipoca e deixa lá. Depois todo mundo toma um banho de defesa com guiné, arruda, do pescoço para baixo, tá? Este banho tem que ser cozido. Faz um banho de 7 ervas cozido. E aí toma banho todo mundo. E todo mundo coloca a roupa branca e espera 3 dias. Depois você me manda a resposta na página da rádio dizendo que todo mundo tá bem. Tá certo? Achei em seus caminhos. Isso aí, bacana mesmo. Bom, ficou a dica para aqueles que também anotaram, mais uma dica do Marcelo Alban aí. Marcelo, olha só, o Sidney de Campinas está te mandando um abraço. Acho que pediu pra gente mandar aqui para você ao vivo, tá? Sidney, acho que foi teu aluno de odologia. Sim, é uma grande pessoa. Ele é de Oxum, uma grande pessoa, um grande terapeuta, entendeu? Ele, o Luciano, a Vilma, todos eles foram meus alunos. E todos eles agradecem pelo o curso que foi dado. Bacana. Seja bem-vindo, Sidney. Obrigado pela presença também. Agradecendo também a todos os lugares que permanecem com a gente aí durante todo o programa Raízes do Culto. E lembrando, aqueles que estão pela primeira vez, o programa Raízes do Culto vai ao ar toda sexta-feira, das 8 às 10. Sempre ao vivo, tá? E o MSN que você pode tirar suas dúvidas é contato@marceloalban@hotmail.com. Marcelo, você não quer passar o site novamente só para o pessoal aí, aquele pessoal que não acessou, quem quiser entrar em contato por telefone, já para a gente deixar todos os contatos aí anotados para o pessoal? O meu site é www.marceloalban.com.br. O meu telefone é 011 440883, tá? E as pessoas podem agendar suas consultas online ou presencial, tá? Em breve eu vou estar atendendo também lá em Santana, do lado da estação Santana, do metrô, numa sala ali que eu estou arrumando ali, que estou fazendo ali um espaço para atendimento, tanto com jogo de búzios e também
com entidade, logo logo está dando consulta com Maria Mulambo no centro de São Paulo, devido à grande procura que está tendo, né? Verdade, com certeza, tenho certeza disso. Então, logo logo vocês vão poder estar consultando presencialmente Maria Mulambo. Bacana, vai ser um barato e a gente vai avisar vocês assim que o Marcelo tiver liberado lá o espaço, tá? E fica do lado do metrô Santana, fácil para todo mundo, né? Bacana. E lá no site do Marcelo Alban tem o link para a loja virtual Mix Bioesotérica. Volto a convidar você para acessar lá. Lá tem todos os produtos que você precisa, tanto para o seu ritual quanto para presentear. Novamente eu repito, estamos entrando aí no Dia dos Pais. Já faz 2 semanas para o Dia dos Pais praticamente, então dá uma olhadinha na loja Mix Bioesotérica, ver se você encontra o presente que você está buscando, tá? Marcelo, alguma coisa para complementar aí para os nossos ouvintes? Espero que todos tenham gostado do programa de hoje, falando sobre catiço, tirando várias dúvidas. E nós podemos continuar esse assunto em outros programas, falando de catiço. Agradeço realmente de fundo do coração a presença de todos os ouvintes, a presença de todos os amigos internautas aqui comigo, até às 22 horas. Axé em seus caminhos, um ótimo fim de semana. E eu quero mandar um beijo para minha esposa, Vaneide, que amanhã está completando 39 anos, está completando aniversário, nós vamos comemorar juntos, e nós vamos passar mais um ano juntos, 18 anos de casado, olha só, viu? Parabéns, Marcelo, parabéns. Né? Então, eu agradeço a presença de todos vocês, e boa noite.